Ciclo Equilate Player T Academy Capítulo 13. Quadro Missionário, 1. Autor, salve as pessoas Fala Clã. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente, qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Foi mais um dia normal. Existem raças demoníacas em nosso mundo que usam os nomes de bestas demoníacas, espíritos demoníacos e demi-humanos. Eles sofrem perseguição. Os cursos da Academia Merkava tinham unidades de crédito. Excluindo os cursos obrigatórios, foi bastante tranquilo. Agora, por último, há alguém que possa me contar sobre o incidente que serviu como ponto de virada na perseguição demi-humano? A aula acabou. Durante uma aula chata de história, Jaiger abriu os olhos e enxugou a baba do rosto. Você poderia ter salvado sua própria vida se dormisse mais 5 minutos. Ó céus! Parece que minha aula foi muito chata para você, Sr. Jaiger. Jaiger virou a cabeça como um robô velho e rangente. No final de seu olhar estava o professor de estudos históricos, Ronalik, dando o sorriso mais brilhante do mundo. O Jack. Desculpe. Jaiger Inspeter. Chegue cedo para a aula da próxima semana e limpe a sala para todos. Sim, senhor. Dizendo isso, Jaiger baixou a cabeça enquanto resmungava sobre ter que fazer algo tão tedioso. Eu abri minha boca. Não se preocupe. Eu vou. Corin, você. Não me diga. Eu serei seu supervisor. Vá para o inferno. Após a aula, Jaiger disse enquanto fechava seu livro em branco e vazio. Ei! Vamos almoçar. O que você está comendo? Tio. O quinchildon que comi ontem estava bom. Existe algo mais que seja bom e picante? Agradável e picante? Eu conheço o melhor lugar para isso. Desafio aceito. Você tem uma morte dolorosa pela frente. Ei, nerd. O que você está fazendo agora? Não. Vou para a biblioteca estudar. Vamos almoçar primeiro. Espere. Havia um restaurante de pés de galinha escaldante nas ruas centrais da academia que reduziu seu HP em 20% ou algo assim, não foi? Guek. Estou morrendo. Água. Fica mais picante se você beber água. Beber leite. Acho que tem um buraco no meu estômago. Eu deveria ter comido um quinchildon. Você vê isso, Sr. Kingu? Este é o poder da cultura que você mais desejava. Assim que terminaram as aulas da tarde, fui para a sala de treinamento. Já se passaram 4 dias desde minha última visita. Os últimos 3 a 4 dias foram uma introdução ao currículo básico e uma extensão da orientação. Tio. Já é sexta-feira. Vamos solicitar uma licença no caminho para o dormitório hoje e sair amanhã. Roupas de treinamento, lança de treinamento e um corpo elementar, por favor. Para testar o aumento dos meus atributos do preceito, fui até a recepção, recebi um corpo elemental e o acordei. Vuining. Tio. Ele está fazendo isso de novo. Ele ainda não está cansado disso? Ele é tenaz, mas isso é apenas ser teimoso. O som do corpo elemental batendo as asas atraiu mais uma vez os olhos dos estudantes seniores. Esses caras também eram bastante diligentes. As pessoas que aproveitavam o tempo livre para treinar eram aquelas com um futuro promissor. Eu levantei minha lança contra o corpo elemental sem prestar atenção quando um aluno do 2º ano do departamento de cavaleiros me chamou. Ei, calouro. Sim. Eu vi você balançando sua lança para pegar aquele corpo elemental. Que tal você fazer outra coisa? Eu não disse nada em resposta, enquanto o aluno do 2º ano do departamento Knit continuava com um olhar condescendente no rosto. Você está apenas no 5º ano. Eu vejo. Então é isso. As pessoas costumavam brigar bastante com Park Seo, porque ele começou no 5º ano. Eu estava puxando o agro agora que Park Seo não estava aqui? Sim, bem. Só estou tentando me esforçar. Não, isso nunca vai funcionar, certo? Não perca seu tempo e apenas pratique sozinho com sua lança. Tipo, o que havia de errado com esse cara? Ele parecia ser o tipo de pessoa que vai a um funeral e reclama do cardápio. Foi espantoso, mas eu não estava tendo nenhuma intenção assassina ou qualquer coisa que fosse natural para um ser humano,
Porque matar caprichosamente pessoas como Park Seo era algo que os animais fariam. Você acha que é ótimo porque Maria está cuidando de você? O que? Porque ele estava falando sobre ela de repente. Você deve estar animado por causa da pequena atenção dela, mas... Ô tio, o quê? Aileen, tio, o que você está fazendo de repente? Ele deu um grito irritado enquanto eu sussurrava numa voz suave que só ele conseguia ouvir. Você gosta da Sr. Mare? Hein? Seu rosto ficou vermelho em um piscar de olhos, e ficou super claro neste momento. Que tio? Esses são os bons tempos. Isso é juventude para você. Vamos ver, como foi o meu. Ensino médio para meninos. Ensino médio para meninos. Faculdade de Educação Física, Militar. O quê? Para onde foi minha juventude? Initeração anterior. Não tive tempo de conhecer ninguém devido a seguir Park Seo o tempo todo. Park Seo também estava me impedindo deliberadamente. Eu vejo. Então a razão pela qual não houve flores de cerejeira na minha vida é por causa do parque. Certo? É por causa daquele parque idiota, certo? Esse tinha que ser o caso. Não. Claramente não é um não. Não. Então você gosta da Sr. Mare? Eu não. Você odeia a Sr. Mare? Sim. Eu odeio. Kami, seu idiota. Outra aluna do segundo ano disse enquanto o cutucava com o cotovelo. Kami se virou e encontrou alguém olhando para ele. Era Mari. Droga, onde está minha pipoca? Você, Mare. Um tio. Eu vejo. Kami me odeia, hein? Não. Isso não é. Está bem. É normal que as pessoas odeiem algumas pessoas, certo? Pessoal, vocês querem batatas? Eu quero alguns. Eu também. Kami, seu retardado. Maria cozinhou batatas no vapor novamente, como sempre, e generosamente as distribuiu a todos ao seu redor, exceto Kami. Júnior. Você quer batatas cozidas no vapor? Eu tenho açúcar. Claro. Aceitarei com gratidão essas batatas como alguém que gosta da Sr. Mari. Certo, certo. E seria falta de educação dá-lo a alguém que me odeia, certo? A julgar pela sua maneira de falar, parecia que ela também estava consciente dos sentimentos dele. Kami, o menino inocente, era o único com uma expressão chorosa no rosto. Você vai treinar com um corpo elemental de novo? Sim. Tenho certeza que você conseguirá. Ela tinha um sorriso muito amigável no rosto, diferente do momento em que ela estava me consolando para buscar a próxima chance. Maria. Eu sei que você é ruim em dizer coisas duras, mas isso não está certo. Ele é um calouro. E ele é do quinto ano. Eu não tinha ideia de por que havia uma multidão tão grande na frente de um aluno do primeiro ano que estava apenas tentando fazer o seu melhor, e também porque cada um deles estava dizendo algo ruim. Aparentemente encorajado pela multidão atrás dele, o garoto, Kami, também entrou na conversa. Sim. Levei uma semana também. Não é algo que um calouro da quinta série possa fazer. Sério? Mari caminhou até mim e sussurrou em meus ouvidos com uma voz delicada. Júnior. Você quer ganhar algum dinheiro juntos? Porque ela estava confiando tanto em mim. Ela me viu ter sucesso ou algo assim. 73. Você quer dizer 377 para mim. Mas eu tenho dinheiro? Então 46. Vamos fazer 5. Negócio. Acene com a cabeça. Depois de obter meu consentimento, ela perguntou a Kami com uma expressão confiante no rosto. Vamos fazer uma aposta então? Aposto 2 moedas de ouro no sucesso do Júnior. 2 moedas de ouro. Era uma grande soma de dinheiro suficiente para comprar 400 macarrão na cidade e custava cerca de $2.000. Ela estava carregada porque era uma maga de grau 1. Maria. Você não precisa ir tão longe só para encorajar o Júnior. Todos os alunos do último ano deram respostas semelhantes em geral, acreditando que Maria estava fazendo isso por ser atenciosa comigo. No entanto, ela não se encolheu nem um pouco e em vez disso. Por quê? Você está assustado? Ela usou uma habilidade de provocação a Oi. Aposto 70 moedas de prata que o calouro irá falhar. 1 moeda de ouro minha. 30 moedas de prata. Você pegatens. Transformou-se em um antro de jogos de azar em um instante. Boa sorte, Júnior. Minhas 2 moedas de ouro estão com você. Tínhamos 7,4 chances de meu sucesso.
excluindo o pequeno grupo de estudantes que ficaram do meu lado e apostaram em grandes probabilidades para uma grande reviravolta. A maioria dos estudantes apostou que eu não seria capaz de derrotar o corpo elemental. 7 moedas de ouro se eu ganhar, hein? Toda a minha fortuna agora era de 40 moedas de prata, e a quantia de fundo de apoio que um cavaleiro de grau 5 recebe é de 1 moeda de ouro por mês. Embora houvesse muita margem de manobra graças às pequenas taxas de alojamento e alimentação, era sempre melhor ter mais dinheiro. Hora de trabalhar. Toquei no corpo elemental e o fiz abrir as asas. Como da última vez, começou a flutuar no ar. Mesmo que derrotá-lo não fosse um problema, o que importava era o tempo gasto, pois esta aposta durou apenas a 30 minutos. Considerando os pontos de status que ganhei ao mandar Sebania Duque embora em paz, eu deveria ser capaz de realizar os movimentos básicos da minha lança. Resolvendo a respiração, agarrei minha lança. Puxei a aura através do Dantian e a fiz explodir de uma só vez. 6 caminhos da lança. Primeiro estilo, cobra sinistra. A ponta da lança deslizou como uma cobra enquanto enganava o corpo elementar e perfurava num piscar de olhos. Foi um dos movimentos básicos que deslumbrou o inimigo com um conjunto chamativo de movimentos antes de continuar com uma facada feroz. Tudo que eu tive que fazer foi aplicar um pouco de finta e conectar isso a Tigers Gustio a Spinning Even, o Ajik. O corpo elementar dividido ao meio rolou no chão. Isso definitivamente estava fora das minhas expectativas. Todos ficaram sem palavras diante da reviravolta inesperada dos acontecimentos, e até mesmo Mari parecia atordoada. O que aconteceu naquele momento? E, naturalmente, outros ficaram ainda mais espantados. Inferno, sim, as probabilidades são altas. É assim que você faz. Espere. Espere. Aguentar. Tem que haver algo errado. Claro. Claro. E é por isso que jogamos. Por que você apostaria se vai ficar seguro o tempo todo? Quack. O pequeno grupo de alunos que apostava nas probabilidades altas zombava dos alunos que apostavam na aposta segura e a sala de treinamento se transformou em um pandemônio. TCH. É por isso que você não deve jogar. Enquanto eles voltavam lentamente a si, Mari se aproximou e me entregou 8 moedas de ouro. Isto é para você, Júnior. Isso não é mais do que 5. Eu completei, arredondando 60 moedas de prata. Como esperado, parecia que o dinheiro não era um problema para um mago de grau 1 como ela. Você fez isso de uma só vez. Honestamente, fiquei bastante surpreso. Bem, não é tão difícil quando você se acostuma. Tio. Mas da última vez você esfaqueou 3 vezes para criar ondulações ao redor, não foi? Então ela viu. Ela deve ter voltado para pegar alguma coisa, mas havia algo ainda mais impressionante. Como você viu isso? Ela viu através dos segredos de Ominos Snack. Ela não era uma maga. Que tipo de visão dinâmica ridícula ela tinha? Depois da confusão, testei mais algumas habilidades na sala de treinamento. Na iteração anterior, eu costumava treinar enquanto me esforçava até a beira da morte. Era inevitável porque, como um estudante sem talento como Corin Locke, não tive escolha a não ser dominar truques para sobreviver em uma história repleta de notas únicas. A razão pela qual fui capaz de derrotar aqueles numerosos inimigos de grau 1 e grau único foi tudo graças à técnica que aperfeiçoei com minha vida em jogo. Ao aprender o 8 trigrama 1, um motivo religioso chinês que incorpora os 8 trigramas do I Ching, dispostos octogonalmente em torno de um símbolo que denota o equilíbrio do Yin e do Yang, ou em torno de um espelho. De punhos, espadas, lanças e bastões, aprendi sozinho os 8 trigramas das artes marciais e da lança. Essa base por si só, no entanto, não foi suficiente para resolver todos os problemas e a habilidade de lança que aprendi com meu mestre foram os 6 caminhos da lança e o movimento final do 6º estilo, o vazio. Quaduk. O manequim desmoronou quando acabei deixando cair minha lança. Minhas palmas doíam enquanto o suor encharcava meu corpo. Mal consigo usar o 5º estilo por enquanto, hein? As fundações estavam lá, mas o 6º estilo ainda era demais. Do primeiro estilo da cobra sinistra ao 5º estilo da montanha em desmoronamento eram os métodos básicos de uma lança, mas o 6º estilo era aquele que me mataria se eu não tivesse um corpo forte o suficiente para suportar o ataque. Na iteração anterior, eu mal consegui fazer isso consumindo uma cápsula de energia,
que obtive depois de ferver a semente branca prateada do lago, imediatamente antes de atacar. Mas mesmo assim, o risco ainda era bastante elevado. Meu corpo precisa estar no nível de um cavaleiro de grau 1 para fazer isso sem nenhum risco. O sexto estilo da lança ainda era impossível, mas estava dentro das minhas expectativas e a decepção foi, portanto, muito pequena. O verdadeiro problema era com a magia rúnica. Traço a galas mais mana necessária. Minha mana se esgotou rapidamente como a de um ejaculador precoce e eu não consegui usar magia rúnica por muito tempo. Graças ao cumprimento do preceito e ao aumento dos meus pontos de atributos, subiu de 3 por dia para cerca de 10 por dia, mas a magia rúnica não teve uma boa eficiência em primeiro lugar e eu não pude fazer muito com isso. Minha mana atual. É definitivamente um mérito poder usá-lo imediatamente sem nenhum encantamento, mas havia uma razão pela qual era agora uma língua morta, usada apenas como habilidade de apoio por um pequeno número de pessoas. A maioria daqueles bastardos também usou isso como apoio. Uma exceção seria a runa primordial, a primeira letra rúnica e a mais primitiva que foi usada na Era dos Deuses. Ele só apareceria no final do chefe final do segundo arco, quando o Rei da Montanha de Ferro rompesse seu selo na academia. O inimigo apareceria durante a ausência do presidente, Eril, que fica ocupado após o incidente com Mari, e durante isso, teríamos que derrotar o Rei da Montanha de Ferro, pegar a runa primordial e lidar com o traidor também. Primal Rune também não era uma maneira muito eficiente de usar magia e, no final, minha quantidade cronicamente horrível de mana será o problema mais uma vez. Tenho que me concentrar em aumentar minhas estatísticas por enquanto. Independentemente de todas as técnicas e habilidades em meu currículo, eu ainda precisava ter um corpo forte o suficiente. As provações pelas quais tive que passar por causa disso na iteração anterior foram incontáveis. Claro, havia um método. Havia as peças escondidas que eu obteria de agora em diante, bem como as missões relacionadas ao preceito. Devo conseguir eliminar 4 ou 5 deles somente neste fim de semana. Ao sair da sala de treinamento para jantar, me deparei com uma pessoa inesperada. Havia uma garota com cabelo curto vestindo roupas de freira que atrairia os olhares de todos a uma distância de 100 metros. A garota lendo um livro grosso de capa dura parecia uma imagem saída diretamente de uma pintura. Não havia como eu não saber sobre ela. Apesar de ser caloura, ela se diferenciava dos demais personagens que poderiam entrar na festa desde o início. Ela era a personagem verdadeiramente poderosa que só estava disponível perto do final de Heroic Legends of Aran. Park Seo não procurou ajuda dela na iteração anterior, mas também não foi capaz de matá-la. Ela era Jiangxi Viva 2. Um Jiangxi, também conhecido como vampiro saltitante chinês, é um tipo de cadáver reanimado nas lendas e no folclore chinês. Com um corpo vasto inquebrável. Yaxa Celestial, Wuhan. O petroleiro mais forte de Heroic Legends of Aran. Ao mesmo tempo, ela era a pior bomba relógio da Academia Merkava. Equilete Player de Academy Capítulo 14. Quadro Missionário 2. Havia os chamados demi-humanos neste mundo. Aqueles afetados pelas moléculas dos demônios eram chamados de bestas demoníacas, espíritos demoníacos e demi-humanos, dependendo de quem eram originalmente. Um exemplo foi o espírito demoníaco, Sebancia Duke. Ele foi alguém que despertou como um semi-humano depois de se tornar um vampiro. Depois disso, ele perdeu seu corpo físico, selou-se e se tornou um espírito demoníaco. Isso significava que ele era um inimigo da humanidade. Ele era um espírito vingativo que espalhava infinitamente a intenção de matar. Isso foi o mesmo para os demi-humanos. Embora as pessoas possam despertar como demi-humanos, alguns ainda mantiveram a sua natureza humana, enquanto alguns perderam a sua racionalidade. E o Yaxa Celestial, Wuhan, era uma bomba relógio que poderia ir de qualquer maneira. Sua expressão cínica e seu olhar pareciam brutais, sem nenhum sinal de ternura. A parte interna de seu cabelo ficou vermelho carmesim como a cor simbólica dos demônios, e as roupas de freira que cobriam seu corpo pareciam mais restrições do que roupas religiosas. Olá, meu nome é Corinne Locke. Nós nos vimos durante a cerimônia de entrada, não foi? Ela não disse nada em resposta e, em vez disso, olhou para mim silenciosamente com olhos de fera. Na verdade, ela apresentar algum tipo de reação era um sinal positivo, pois significava que o selo ainda estava funcionando corretamente. Você. Não. Você se fundiu em um.
Ela viu através de mim um cadáver vivo com duas almas, a alma de um humano e a alma de um demônio. Essa existência paradoxal era o que o Erran era como um Jiangxi vivo. Aqueles que estavam nos perigosos limites intermediários da vida e da morte tinham o poder de ver a cor das almas. Não foi estranho para ela perceber a enormidade de Corinlor, que é a combinação das minhas duas almas. Qual é a sensação de esmagar e engolir a alma original? Bem, eu não esperava ser condenado assim, mas para ser justo, isso era algo que apenas o Han perguntaria. Nenhuma ideia. O que? Você provavelmente sabe melhor do que eu, mas isso não é algo que possamos resolver com facilidade. Isso acontece naturalmente com o tempo. Naturalmente. O que podemos fazer? Só temos que nos concentrar no presente. Eu costumava contemplar bastante esse tópico na iteração anterior. Corin e Lorque eram pessoas diferentes. E se as memórias de Corin e Lorque fossem minhas memórias reais? Mas se sim, então quem foi a pessoa que passou por uma escola secundária para meninos, uma escola secundária para meninos, uma faculdade de educação física e o exército na Terra? Mas no final, tudo foi sem sentido. As almas anteriores minhas e de Park Seo não apareceram até o fim, mesmo até minha morte. No entanto, era uma questão diferente para o Erran, porque a verdadeira alma original ainda estava dentro de seu corpo. Ela abriu a boca com uma carranca. Você não é o dono do seu corpo. Você é apenas um ladrão e um ladrão. Você não tem o direito de reivindicar esse corpo. Para quem ela estava dizendo essas palavras? Embora parecesse uma crítica cruel, eu sabia da agonia dos problemas que aquela criança de 3 anos estava passando. A resposta dela a essa agonia seria o que decidiria o ponto de viragem. Na minha cidade natal, tínhamos alguém que se transformava em um gigante verde quando ficava com raiva. O que você está falando? Ele se chama Sr. Bruce. Normalmente ele é uma pessoa inteligente, mas quando se transforma em um gigante verde furioso, ele quebra tudo ao seu redor. Eles se odiavam. Isso não é ruim? Não, isso foi bom. Os dois se destacaram em coisas diferentes. Fiquei desapontado quando ele se tornou um homem verde e inteligente mais tarde. Ele não era isso nem aquilo. Por que vocês tiveram que fazer isso, irmãos Russo? De qualquer forma, o que percebi na história daquela pessoa é que não importa quem é o original. As duas almas são diferentes depois de formadas e cada uma delas tem sua personalidade individual. Este era o exemplo que eu queria que ela seguisse. Assim como o Sr. Bruce e o Chefe Verde, acho que é possível que duas almas coexistam em um só corpo. Porque nascer nunca é pecado. Há coisas neste mundo que não deveriam ter nascido. Deixando essas palavras para trás, o Arran balançou a cabeça e se afastou de mim, o que foi lamentável, porque essa não era a reação que eu queria obter dela. Na iteração anterior, não tive muitas interações com o Arran. Foi principalmente Park Seo quem conversou com ela. Embora o Arran devesse mostrar interesse no jogador, o Arran estava misteriosamente despreocupado com ele. Pode ter sido por causa disso, mas Park Seo queria desesperadamente matá-la, mas ele falhou. Foi porque ele já havia matado Alice Arden, o maior contra-ataque de Arran. As coisas ficariam extremamente fáceis depois de puxá-la para a festa. Seu corpo era inquebrável e sua habilidade de usar a aura demoníaca facilmente a colocaram entre os personagens mais fortes de Heroic Legends of Aran. Uma coisa com que se preocupar era que suas correntes e talismãs fossem removidos e seu selo fosse quebrado. Neste momento, era impossível pará-la fisicamente se ela entrasse nesse estado. Foi uma péssima decisão ficar ganancioso por uma bomba incontrolável. Até mais. Afastei-me depois de me despedir normalmente, sem saber que seus olhos ainda estavam fixos nas minhas costas. No dia seguinte, saí do dormitório antes mesmo que os pássaros marcassem o início do fim de semana com suas canções. Caminhei em direção ao conselho missionário localizado na região sul da academia. Nos estágios iniciais de Heroic Legends of Aran, havia duas coisas que o jogador precisava fazer para progredir no enredo principal. A primeira foram as aulas e a segunda foi o conselho de missões. Existia uma variedade de missões no quadro e na forma de papéis, que os alunos da Academia de Guardiões podiam realizar a qualquer momento. Variava desde pequenas missões, como as solicitadas pelos cidadãos da cidade, até grandes, como as missões oficiais dadas pela Aliança Guardiã. O jogador teve que receber missões daqui para ganhar pontos de XP e reputação para atender aos requisitos de nível da missão principal.
Mas é claro que não houve necessidade de fazer isso na iteração anterior porque não era mais um jogo. Embora ainda fosse muito cedo, vi outro aluno olhando para o quadro da missão. Ele estava vestindo um uniforme marcial especialmente projetado e a lâmina pendurada em sua cintura era uma peça escondida que era incomparavelmente mais valiosa do que minha lança fabricada em massa. Alicia Arden. Olá. Prazer em conhecê-lo. Ela me cumprimentou com uma reverência profunda. Estamos no mesmo ano, então você pode ser mais casual. Não, obrigado. Eu prefiro isso. Ela sempre foi uma personagem tão educada. Não consegui vê-la na iteração anterior porque aquele maldito parque a matou em um piscar de olhos, e minhas memórias sobre o jogo eram vagas considerando como já era há 3 anos. Você já está cumprindo uma missão? Mas é o primeiro fim de semana. Você está na segunda série, então não precisa de dinheiro ou méritos, não é? Eu preciso de dinheiro. É? O que foi isso? Na verdade, existe um princípio de não interferência em nossa casa. Temos que ganhar despesas para nós mesmos, pelo menos. Você não recebe fundos de apoio da academia. Alicia Arden foi alguém que atingiu a segunda série imediatamente, sem sequer ter que passar pelo teste de classificação. Considerando como os fundos de subsistência aumentaram exponencialmente dependendo das notas, o valor que ela recebia por mês deveria ser aproximadamente o mesmo que eu recebia por ano. Eu não recebo nenhum dinheiro. Por quê? Meus pais estão entre os 10% de riqueza. Os fundos de apoio foram formados por doações de reinos próximos e do reino de Elhat, que forneceu o terreno à Academia Mercarva. Eles distribuíam fundos para subsistência sem sequer receberem nenhuma mensalidade, por isso não deram nenhum apoio financeiro às famílias ricas. Foi semelhante a como as pessoas ricas não recebiam nenhuma bolsa nacional na Coreia. Se você está procurando algum dinheiro imediato, recomendo esta missão de patrulha. Basta percorrer os arredores da cidade. Você não precisa fazer muito, mas o pagamento é bom por causa do risco, e se você se deparar com um monstro, ganhe um bônus extra. 20 moedas de prata por dia. A mesada do meu mês. Alicia tirou o papel da missão do quadro com uma expressão brilhante no rosto. Uma filha de uma família rica que ganha 20 moedas de prata por mês. Parece que levam até a 3 pessoas. Você gostaria de participar? Não. Eu tenho outra coisa para fazer. Foi um fim de semana precioso. Tive que completar o máximo possível de missões necessárias para aumentar minhas estatísticas. Examinei o quadro de missões e encontrei o que queria. Por favor, encontre Navi. Trata-se de encontrar um gato desaparecido. A recompensa é de 40 moedas de prata, mas não é muito imprevisível. Foi uma missão com uma classificação difícil de grau 5 que tratava de encontrar um gato desaparecido. Havia 40 moedas de prata na linha, o que era mais alto que o de Alicia, mas não havia como encontrar um gato desaparecido há 3 dias que seria uma tarefa fácil. Está tudo bem. Sou muito bom em encontrar animais desaparecidos. Você me deu uma informação incrível, então eu adoraria ajudar, mas estou com muito pouco dinheiro, então. Você não precisa se preocupar com isso. Deixando Alicia para trás, passei pela entrada principal da academia enquanto o segurança, Sr. Will, falava comigo. Já é uma missão? Que jovem diligente. Obrigado, Sr. Will. Não. Como você conheceu meu? Você tem um crachá bem aí. Entendo. Boa sorte em sua missão, estudante Corin. Passando pelo Sr. Will, fui até a casa do cliente. Tio Cavaleiro. Por favor, encontre Navi. Por favor. Opa. Senhora Ana. Você pode me chamar de Cavaleiro. Opa. Tio Cavaleiro. Boa sorte. Oi, Ana. Sinto muito, Sr. Knit, e obrigado. Por favor, come isso como um lanche. Um sanduíche, tio. Muito obrigado. Embora eu tenha ouvido algumas coisas sobre Navi da cliente Ana, incluindo as ruas favoritas de Navi, isso foi apenas um ato de formalidade. Eu já sabia onde Navi estava. A razão pela qual escolhi esta missão foi por causa do meu preceito. O resultado dessa busca leva Ana ao infortúnio. Foi um infortúnio aparentemente trivial comparado aos do cenário principal, mas seria um acontecimento chocante para uma criança que foi deprimente o suficiente para fazê-la chorar por 3 dias e 3 noites seguidas.
Esta foi a chance de descobrir exatamente como meu preceito funcionava. Navios esgotos, que quase nunca eram visitados pelos mantenedores da cidade, estavam cheios de um odor repugnante de um jato de água suja. Navio aqui está um pouco de salsicha para você. A missão secundária, ponto de interrogação, por favor, encontre Navi. Foi uma missão simples dada a cavaleiros e magos novatos. Ele também apareceu no jogo e tinha uma boa história. É possível encontrar o gato, mas o problema é que ele já estará morto. De acordo com a história original, 2 dias depois de perguntar pelas ruas favoritas de Navi, o jogador finalmente descobriria que Navi havia entrado nos esgotos. Navi, apresse-se e saia. As únicas coisas que você encontrava no jogo eram ossos de gato com todo o resto digerido e um crachá. Foi uma história horrível. Por que diabos a missão foi tão brutal mesmo que o cliente fosse uma criança tão fofa? Era como um conto de fadas selvagem. De qualquer forma, no jogo, era uma missão que só deixava o jogador desconfortável devido à frase de que o esterco, inclusive os ossos, ainda estavam quentes, o que significava que o gato foi comido recentemente, mas... Meu tio. Bom. Parecia que o gato realmente adorava o cheiro de salsicha vienense. Foi notável como ele conseguiu sentir esse cheiro naquele maldito esgoto. Navi. Vem aqui. Mesmo estando escuro demais para ver direito, pude ver os pelos sujos do gato, bem como um colar e um crachá. Foi perfeito. Navi. Eu não vou te machucar. Vamos, aqui está a sua salsicha favorita. Eu não sabia como lidar com gatos, porque eu tinha alergia a gatos na terra. Nia. Sentiu minha intenção de matar. Navi deu as costas à salsicha e correu para o esgoto. Para onde você está correndo? Seu maldito gatinho. Eu sabia. Eu rapidamente corri atrás dele. Porém, estava escuro demais para ver o que havia 1 metro à frente nos esgotos e as únicas coisas que pude sentir foram o odor repugnante da água e uma rajada de vento frio. Era difícil para os olhos humanos se acostumarem com a escuridão como a dos animais, mas havia uma maneira de contornar isso. Da gás em um instante, gravei a letra rúnica em minha pele. Isso levou a uma melhora momentânea da visão. Para ser exato, foi algo que ajudou um pouco na visão noturna. Venha o que? Mas isso foi mais que suficiente para me permitir pegar um gato correndo nos esgotos. Você não passa de uma maldita fera. Eu ainda era um sobre-humano, embora estivesse no fundo do poço. Capturar Navi não foi nada difícil. Entendi. Peguei Navi em meus braços. Deu um grunhido um tanto ameaçador, mas logo se acalmou depois de comer salsicha. Não haverá infortúnio para a pequena Ana agora. Foi um sucesso fácil, era isso que eu estava pensando, mas o gato estava num estado estranho. Navi estava tremendo, mas o frio não parecia ser o motivo. SHHRKK. A água ondulou. Foi bastante estranho ser considerado uma corrente e minhas mãos reagiram rapidamente. Quajique, bom. Eu perfurei a lança na água até o chão com um braço e senti algo se contorcer antes de se soltar. Erguendo a lança, encontrei uma misteriosa figura humanoide com um buraco na cabeça. Havia uma expressão imensamente mal-humorada no rosto do monstro humanoide, e ele era magro, mas tinha uma grande protuberância no estômago. Demônio da água. Não foi uma grande surpresa porque os demônios da água costumavam ser encontrados com frequência nos esgotos. Guardas armados limpavam os esgotos regularmente e não representavam uma grande ameaça. A questão é que eles viajam juntos para compensar sua fraqueza. Provavelmente foram eles que comeram o gato Navi. Olhando para trás, como as coisas aconteciam quando era um jogo, também havia demônios da água nos campos perto da cidade, então não era estranho que eles estivessem aqui. Boa semana. Já. Mais 2 demônios da água saíram da água. Na verdade, eles eram muito inteligentes no mundo real, fazendo som de propósito para deixar outro atacar, hein? Depois de me livrar do demônio da água que estava preso na lança, empurrei a lança nas costas em direção ao teto. Pukang. Gujek. Não houve necessidade de se virar porque o demônio da água que subia pelas paredes dos esgotos para uma emboscada por trás morreu imediatamente após uma facada no coração. Eu já dominei como lutar contra vocês no Rio Roteon. Mesmo que aquele maldito parque tenha rompido a represa e eliminado a maioria dos monstros junto com os aldeões, ainda era verdade que eu havia lutado muito contra eles. Já.
Eu podia ver que o demônio da água estava tentando usar seu cérebro, mas era apenas um monstro de baixa classificação e era óbvio qual poderia ser seu melhor plano. Bater. Chutando o demônio da água que tentava rastejar, apunhalei a cabeça do outro que tentou agarrar meu tornozelo. O demônio da água caído tentou se levantar, mas enfiei a lança em sua boca e afundei mais fundo na água. Upupu. Up. Engraçado como os demônios da água não conseguem nem respirar debaixo d'água. Suas peles ficavam secas, a menos que estivessem em áreas úmidas, e essa era a única razão pela qual viviam perto de fontes de água. O demônio da água restante lutou, mas logo ficou em silêncio. Não. Navi parecia assustada ao ver o quão impotentes eram os demônios da água, embora fossem os predadores aos seus olhos. Eu salvei você de se tornar esterco, você sabe disso. Depois de enviar a Navi com segurança de volta para Mizana, uma mensagem logo apareceu na janela do sistema. Dever cumprido, Ana Macmillan. Dificuldade e recompensa, distribuição uniforme de 5 pontos. Isso é minúsculo. Tio Cavalheiro. Obrigado por encontrar Navi. Garota, é Opa. Corim Opa. Você pode me chamar de Corim Opa. Minha mente estava prestes a completar 30 anos, mas meu corpo era o de um adolescente, então eu não estava pedindo muito, estava? Tio Corim, você gostaria de fazer uma refeição conosco? Mamãe é uma cozinheira incrível. Parecia que o sorriso de uma garota miserável que certamente cresceria e se tornaria uma beleza tinha cerca de 5 pontos. Não é isso. Yuron, que administrava uma pequena loja de frango frito na cidade de Mercarva, estava passando mais um dia criando um novo cardápio com entusiasmo. A loja tinha menos de 10 metros quadrados. Embora a maior parte de suas vendas tenha ocorrido à noite, a razão pela qual o Sr. Yuon estava aqui tão cedo pela manhã era porque ele estava procurando o molho certo para acompanhar o frango frito há mais de 6 meses. Isso também não é. O molho com mais de 10 ingredientes, incluindo alho, cenoura e pimenta, que ele trouxe de sua cidade natal, era surpreendentemente bom por si só, mas quando ele fritou junto com o frango frito, deixou a crosta empapada em um instante. Hugo. Qual é o problema? Seu objetivo era fazer um frango delicioso mesmo quando esfriava. Essa se tornou sua ambição teimosa, na qual ele vinha se aprofundando nos últimos 6 meses. Yoon mudou a proporção mais uma vez e estava quase pronto para cozinhá-lo novamente com pimenta em pó e alho amassado. Rangido. Não é isso. Não. Um menino apareceu depois de abrir a porta. Xarope de milho. Coloque xarope de milho. Ele era como um estudioso passageiro. Iquilete Player T Academy capítulo 15. Quadro missionário, 3. Xarope de milho. Coloque xarope de milho. Aí veio o herói. Bem então. E lá vai ele. Ao ver o jovem sair depois de lhe dizer para colocar xarope de milho, foi natural que o Sr. Yuon ficasse pasmo. Ele está com dor de cabeça. Ele queria ignorar as palavras de um paciente mental, mas suas palavras lhe dizendo para colocar xarope de milho ecoavam em seus ouvidos. Devo tentar. Ouvindo as palavras do jovem, ele fez um novo molho acrescentando xarope de milho. O tempero que agora estava espesso devido à adição de xarope de milho parecia bonito e doce, e quando ele colocou sobre o frango frito. O que? Esse sabor? A crosta do frango frito combinava perfeitamente com o molho espesso e tinha uma textura macia, porém glutinosa e em borracha. A doçura do xarope de milho misturada com o tempero da pimenta em pó e do alho. Picante, doce e salgado. SSS. Esta era a forma perfeita de frango. Quem no mundo é esse jovem? Ele era como um apóstolo enviado pelo deus galinha ou algo assim. Refletindo sobre as palavras deixadas pelo jovem transeunte, o Sr. Yuon rapidamente começou a ajustar a receita. Dever cumprido, Yuon Jeju dificuldade, e recompensa, distribuição uniforme de 5 pontos a Tio. Isso realmente funcionou. Yuon era o dono da loja de frango frito e protagonista da Sidcast, Findint Origin. Ele conseguiria encontrar sozinho a receita correta de frango picante e doce, mas inicia um processo contra o Sr. Yang, que trabalhava no mesmo setor que ele, devido à traição de sua equipe e à alegação do senhor dono da receita. Foi uma história realista, mas confusa. O frango frito apimentado e doce foi lançado um ano antes da trama original, e o traidor da equipe ainda nem foi contratado. É claro que haverá frango frito em um jogo coreano. De qualquer forma,
O sagrado e nobre frango marinado será apresentado a este mundo. Tanto o parque quanto eu éramos pessoas que não conseguiam desistir do frango frito, então essa missão paralela foi uma das que priorizamos acima de tudo. Cerca de 25 pontos de ontem e de hoje, hein? Depois de completar a missão para encontrar o gato Navi, corri pela cidade e resolvi mais alguns incidentes. Essas missões iam desde encontrar o anel perdido de uma viúva até guiar um filho que caiu no caminho errado de volta ao caminho correto. Todas eram de cidadãos que o sistema rotulava como bom. Aquela busca da galinha confirma isso. Neutro também está bem. A última missão que concluí sobre encontrando a origem foi uma forma de teste. No jogo, o personagem do Sr. Yoon estava sentado em Neutro. No entanto, eu pessoalmente o considerava uma pessoa legal porque ele perdoava o traidor e muitas vezes distribuía frango de graça. O status do jogo foi uma indicação absoluta. Ou minha percepção era mais importante. Miduti foi ativado mesmo com a conclusão da missão do Sr. Yoon, que estava em status neutro no jogo. Então isso significa que minha percepção é mais importante que o sistema. Na verdade, isso foi um sinal muito bom porque por volta do terceiro arco, haveria personagens sistemicamente bons que eram um pouco difíceis de considerar como pessoas legais. Os fundamentalistas da antiga fé tinham um ponto de vista claro que contrastava completamente com os sacerdotes da nova fé que colocaram os talismãs e os selos em Wuhan. Esses malditos fundamentalistas. Você não pode falar lógica com eles, mas tecnicamente eles não são pessoas más. Felizmente, completar esta missão provou que eu não precisava priorizá-los e isso me daria bastante liberdade. É isso que chamam de justiça seletiva. Foi ótimo que o sistema fosse um tanto flexível. Mais importante ainda, o maior retorno desta missão foi que eu poderia ganhar estatísticas infinitamente. Há um bug nas minhas estatísticas. Ui! Havia uma garota parada no topo da torre do relógio, um lugar onde as pessoas não deveriam chegar. De pé no telhado do melhor lugar para contemplar toda a cidade, a garota de olhos vermelhos olhou para o chão. Pessoa estranha. Nos últimos 2 dias, ela observou um homem chamado Corin Luke. Ele era um tipo único de pessoa como ela, que tinha 2 almas existindo em um corpo. Mas ao contrário dela, essas almas acabaram se fundindo em uma só. Ele era como se fosse o mais velho dela e, portanto, ela não pôde deixar de se sentir intrigada. Foi no primeiro fim de semana do semestre. Ela estava se perguntando para onde ele estava fugindo tão cedo pela manhã, e a maioria deles era para ajudar as pessoas. Encontrar um gato desaparecido, levar o menino que estava com um grupo de delinquentes de volta para casa e encontrar um anel perdido. Embora estivesse recebendo algumas moedas de prata como recompensa, o Ahan agora tinha alguma ideia do sistema monetário deste continente, bem como de quão sem sentido aquela pequena quantia de dinheiro era para os super-humanos. Ui! Vê-lo dar um sorriso brilhante no final, apesar de receber coisas tão inúteis em troca, fez com que ela franzisse a testa. Porque ele estava trabalhando tanto. Ele nasceu como uma pessoa legal? Não há como existir uma pessoa assim. No topo da torre do relógio, com as mangas balançando ao vento, a garota fechou os olhos. A imagem flutuando em sua mente, que contrastava notavelmente com o cenário calmo e pacífico desta cidade, era a de um apocalipse, um mundo engolido pelas chamas e pelo lado horrível dos humanos. Era uma memória antiga de seu corpo original. Oh meu Deus! Corrido? Você saiu com seu pai? A dona de casa que cumprimentava com um bebê nos braços. Você está fazendo compras para seus pais? Leve isso com você. O vendedor de tofu que a cumprimentou com um sorriso. Você está fazendo compras para seus pais? Leve isso com você e até mesmo os funcionários que estavam lá pedindo ajuda, mestre. Cada um deles mudou de atitude num piscar de olhos. Eles amaldiçoaram a garota e encorajaram indiferentemente sua morte. Morrer. Seu monstro. Por favor, morra. Estamos te implorando. Nós destruímos os membros do seu pai até a morte. Agora iremos subjugá-lo em nome do Palácio Real. Goion era algo tão fácil de virar quanto um pedaço de papel. Dependendo da necessidade e do conforto de cada um, as pessoas facilmente mudavam de ideia e matavam outras pessoas. Isso era o que os humanos eram. Do início ao fim, todos estiveram na zona cinzenta. Alguns eram pretos, mas nenhum deles era branco puro. Foi por isso que ela não conseguiu esconder sua confusão ao ver Corin Lorque com seus olhos astrais. Quinta série.
O fundo da academia. Ele era provavelmente o mais fraco de todos nesta academia para a qual ela foi arrastada. Ele estava tão fraco que poderia quebrar com seu único aperto. Então, por que ele era tão diligente em ajudar outras pessoas? O que foi que estava fazendo aquele garoto sorrir? O leve sorriso que ele deu à criança depois de encontrar o gato desaparecido, e o sorriso brilhante em seu rosto depois de ajudar os outros. O menino era deslumbrante. Foi um sorriso ingenuamente feliz. Ele não estava se forçando a sorrir nem tentando enganar outras pessoas. E o mais importante, assim como o Sr. Bruce e o chefe verde, acho que é possível que duas almas coexistam em um só corpo. Ela se encolheu depois de ouvir isso. Suas palavras pareciam ser sobre ela. Aquele violento gigante verde parecia uma representação de si mesma. Cale-se. Pare de resmungar. O cara chamado Bruce era igual à vida fraca dentro de mim? Não, não é isso. Eu sou diferente deles. Esse cara estava implorando pela vida e queria viver para sempre. Este é o preço. Tenho o direito de aceitá-lo. Deve ter sido mesmo para Corinne Locke. Uma alma mais forte deve ter engolido a alma mais fraca que estava dentro do seu corpo. Suas ações atuais foram para expiação. Ele estava ajudando outras pessoas a serem hipócritas. Não posso fazer a mesma coisa então? Posso simplesmente me livrar dessa garotinha fraca dentro de mim e me tornar um cavaleiro ou guardião em seu lugar. Guardiões são heróis que salvam e protegem as pessoas. Se eu ouvir palestras e me tornar um herói, todos me olhariam de uma forma diferente. Jing. Você está aqui. O som de uma contorção dimensional acordou quando uma mulher loira saiu de uma fissura no ar. Josefina é Clara. Ela foi a bruxa que eu trouxe aqui com o presidente Eril do Leste. Tenho deixado você sozinho porque você não estava saindo da cidade, mas por favor, peça permissão para sair se quiser sair do campus. Vendo Luan silenciosa e indiferente, Josepine soltou um suspiro antes de abrir uma nova dimensão. Luan levantou-se sem retaliar ou responder a ela. Porque nascer nunca é pecado. Alguém como você não deveria ter nascido. Quem está certo? Seus olhos penetrantes pareciam semelhantes ao olhar vigilante de uma fera ferida. No dia seguinte, cerca de 400 calouros estavam na entrada dos campos de caça localizados ao norte da academia. Como o próprio nome sugere, era uma floresta ampla e extensa que às vezes também era chamada de Floresta Esmeralda. Este lugar era frequentemente aberto para experiências de luta realistas dos estudantes e era um lugar que eu mesmo visitava com frequência. Com a extensa floresta ao fundo, o presidente Eril e a professora sênior Josepine estavam olhando para os alunos. Bom dia a todos. Vou fazer isso rápido. A voz do presidente Eril conseguiu atingir todo o grupo de 400 alunos sem falhar. A lição de hoje é muito simples. Será uma prática e experiência de vida real para todos. Ainda era de manhã cedo, então havia alguns alunos cochilando. Normalmente, as palavras do presidente deveriam ser ouvidas com sono, mas esta era a Academia Mercarva. O presidente Eril parou de repente suas palavras quando Lady Josepine golpeou o chicote no ar. Tapa. Eu não tinha ideia de por que ele fez um barulho tão alto de tapa, embora ela estivesse balançando no ar, mas de qualquer forma, um dos alunos de repente levantou-se no ar. Uá! Estudante Jaeger Inspeter. Dormindo durante a aula. Menos um ponto. Ela logo recuperou o olhar que parecia um raio de laser atravessando seu monóculo, e Jaeger caiu no chão enquanto o presidente Eril continuava suas palavras. Hoje, suas habilidades de sobrevivência serão avaliadas nos campos de caça. Seu trabalho é ir para o extremo norte da floresta. Precisamos apenas ir até o fim da floresta. Sim. Se você chegar ao galpão localizado ao norte, você passará no teste. Mas não será fácil. Professor Sênior. Em resposta à convocação do presidente Eril, Lady Josepine bateu no ar com seu chicote quando uma grande cesta caiu na frente dos estudantes. A cesta foi dividida em 4, com braçadeiras de cores diferentes dentro delas. Por favor, use a braçadeira que corresponde à sua nota. Os alunos se aproximaram e usaram suas respectivas braçadeiras. Azul para a segunda série, hein? Isso também parece chique. E também é atraente. Foi definitivamente atraente, considerando que havia apenas 4 alunos da segunda série. Alicia parecia não ter ideia de quão perigoso isso seria para ela e estava sorrindo para si mesma depois de ver o lindo pedaço de pano. Provavelmente não vai participar.
Havia uma garota que mais se destacava entre os alunos, que prendia a respiração silenciosamente como uma fera. Como a única cavaleira de grau entre os calouros, não havia sequer uma braçadeira para ela, e mesmo na iteração anterior, Wahhan mostrou uma atitude pouco cooperativa na maioria das aulas, incluindo aulas práticas. Ela era muito dominada. Embora ela estivesse enfraquecida por causa do selo, a maioria dos outros Rancun ainda seria incapaz de criar um único ferimento em seu corpo. Mesmo a aluna mais forte do segundo ano, Mari, não seria páreo para Wahhan, a menos que ela estivesse em sua forma de chefe final. Como isso parece? Parece ótimo, certo? Isso não sai tão facilmente. Provavelmente não vai sair, a menos que puxemos com toda a força que pudermos. Mas para que serve isso? Depois de usar as braçadeiras, os alunos se gabaram e se exibiram. A maioria desses alunos orgulhosos estava na terceira série, e os alunos da quinta série usando braçadeiras pretas ainda estavam desanimados. Até Cotovia. Na verdade, havia um espírito competitivo nos olhos de Lark. Era uma expressão completamente diferente em comparação com a aparência dele em seu primeiro dia na academia. Parecia que aprender um feitiço de nível médio com o Grimório definitivamente tinha sido uma grande ajuda para ele. Ele pode até conseguir um grande problema, o que? Bem, isso dependia dele. Vamos desejar-lhe boa sorte, considerando o quão próximos estávamos agora. Agora, atenção. Essas braçadeiras são iguais às suas vidas. Quando a braçadeira sair, você será desclassificado na hora. Ao ouvir isso, os alunos verificaram novamente suas braçadeiras para ter certeza de que estavam bem apertadas. Você agora irá para os campos de caça. Derrote tudo que você vê no caminho, porque senão você pode acabar morrendo. Gole. Os estudantes ficaram tensos ao ouvir essas palavras assustadoras, mas ao contrário do que suas palavras sugeriam, na verdade havia professores na floresta que garantiam que os estudantes não teriam uma morte infeliz. Além disso, os maiores inimigos desta aula prática não eram as feras demoníacas, mas sim os estudantes mais velhos que estariam esperando na floresta. Como usamos a braçadeira? Era uma pergunta incisiva e talvez a mais importante de todas. Você pode devolver as braçadeiras que adquiriu para o galpão no final da floresta. Você receberá pontos dependendo de suas braçadeiras e do horário de sua chegada, e esses pontos podem ser substituídos por itens. Este evento era importante e os jogadores hardcore tentariam repeti-lo uma e outra vez, porque a obtenção de 100 pontos, o que era um feito extremamente difícil, levaria diretamente à aquisição de uma peça escondida. Os alunos criaram um burburinho. Muitos deles pareciam ter notado que cada uma das braçadeiras teria pontas diferentes. Vendo aqueles calouros encarando outros estudantes como predadores enquanto lambiam os lábios, fiquei mais uma vez impressionado com quão brilhante era o futuro para esta academia. De qualquer forma, a razão pela qual a aula prática nos campos de caça ficou tão famosa por ser um desafio difícil foi porque ganhar 100 pontos era absurdamente difícil. Você tinha que derrotar pelo menos um ou dois personagens nomeados de grau 2 e obter suas braçadeiras. Considerando meu nível atual, isso era obviamente impossível. Espere. Uau! Qual será o primeiro prêmio? É comida. Alicia murmurou animada com os olhos brilhando como estrelas. Ela era o principal exemplo de força muscular e sem cérebro e, atualmente, era incapaz de usar adequadamente os olhos da fronteira e a separação de domínio. Ao contrário de outros personagens nomeados cujas habilidades especiais eram monstruosas, ela era uma personagem puramente física. Talvez fosse realmente possível. Mesmo que meu físico atual não estivesse nem no reino de um cavaleiro da terceira série. Deveria ser possível derrotar todos os alunos da segunda série, exceto Yuel e Dohun, desde que eu brincasse com suas fraquezas. Sim, tanto faz. Ou vá grande ou vá para casa. Alicia. Você completou sua missão? Senhor. Corin. Obrigado pela ajuda no fim de semana. Graças a isso, tenho dinheiro suficiente por enquanto. Realmente. Fantástico. Certo. Você quer alguns doces. É muito doce para mim. Isso é. A embalagem que tinha o desenho de uma abelha infantil era dos renomados bombons de mel que todas as meninas adoravam hoje em dia, inclusive minha irmã mais nova. Eu estava carregando alguns deles para o caso de precisar de um pouco de açúcar e não esperava que fossem úteis assim. Obrigado pela comida.
Alicia não recusou, o que era esperado, considerando que havia um texto no perfil quando era um jogo que as irmãs Arden gostavam de bombons de mel. Mastigue, mastigue. Uau, na verdade explode como uma bomba dentro da boca e sai mel de dentro. Comprei para minha irmã mais nova, mas são muito fofos. Você quer mais? Não vou recusar sua gentil oferta. O que ela não sabia era que havia uma pequena letra rúnica de rastreamento gravada no doce que ela comeu naquele momento. Vamos andando agora. Quando chegou a hora, Lady Josepine bateu no ar com o chicote. Tapa. Emitiu o mesmo som de sempre, mas o resultado foi completamente diferente. Após a imagem deixada pelo chicote se transformou em um aglomerado de mana que sugou tudo próximo como um buraco negro. Eu estou sendo puxado. Kia. Depois de ser puxado para dentro do buraco negro, abri os olhos e me vi no meio de uma extensa floresta. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.